Meus queridos, eu gostaria de convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias no Salmo 40. E hoje a introdução foi rápida porque o Salmo é longo e nós temos muitas coisas a tratar. Os irmãos me conhecem, sabem o quanto que eu gosto de ser direto ao assunto. Diz assim o Salmo: esperei confiantemente pelo Senhor, Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama, colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e não pende para os arrogantes, nem para os afeiçoados à mentira. São muitas, Senhor Deus meu, as maravilhas que tens operado e também os teus desígnios para conosco. Ninguém há que se possa igualar contigo. Eu quisera anunciá-las e delas falar, mas são mais do que se pode contar. Sacrifícios e ofertas não quiseste, abriste os meus ouvidos, holocaustos e ofertas pelo pecado não requeres. Então eu disse: eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito. Agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu, dentro do meu coração está a lei. Proclamei as boas novas de justiça na grande congregação. Jamais cerrei os lábios, tu o sabes, Senhor. Não ocultarei no meu coração a tua justiça. Proclamei a tua fidelidade e a tua salvação. Não escondi da grande congregação a tua graça e a tua verdade. Não retenhas de mim, Senhor, as tuas misericórdias. Guarda-me sempre a tua graça e a tua verdade. Não tem em conta os males que me cercam. As minhas iniquidades me alcançaram. Tantas que me impedem a vista. São mais numerosas que os cabelos da minha cabeça. E o coração me desfalece. Praza-te, Senhor, em livrar-me. Dá-te pressa, ó Senhor, em socorrer-me. Sejam a uma envergonhados os cobertos de vexame, os que me demandam a vida. Tomem atrás e cubram-se de ignomínia, os que se compadecem do meu mal. Sofram perturbações por causa da sua ignomia, e os que dizem, bem feito, bem feito. Folguem em ti, se rejubilem todos os que te buscam e que amam a tua salvação. Digam sempre, o Senhor seja magnificado. Eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Tu és o meu amparo e o meu libertador. Não te detenhas, ó Deus meu. Curve sua cabeça mais uma vez e vamos orar. Pai, nós somos gratos a Ti, ó Deus, porque a Tua palavra, ela fala conosco. Agradeço a Ti, ó Deus, pela manifestação, ó Pai, da Tua graça, ó Deus, por teres conservado, ó Deus, as Tuas Escrituras até os dias de hoje. Mas ainda, ó Deus, pelo fato de que o Senhor, ó Pai, ilumina as nossas mentes, os nossos corações, para que entendamos qual é a Tua vontade revelada através da Tua palavra. Peço agora, ó Deus, que o Senhor, ó Pai, aplique, Senhor, a Tua palavra ao nosso coração, para que possamos sair daqui, ó Deus, verdadeiramente diferentes, ó Deus, de como entramos. Assim eu oro, ó Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Meus queridos, a maioria aqui já teve convívio com criança e sabe o quão criança é apressada em receber as coisas. Muitos aqui já viajaram e quando começou a viagem, a criança já virou para vocês e perguntou, está chegando?
E vocês pacientemente disseram, não, ainda não. E aí, alguns minutos depois, a criança pergunta novamente, está chegando? E aí vocês respondem com toda a paciência, não, não está chegando ainda. E aí, alguns minutos depois, a criança ela torna a perguntar, está chegando? E aí você, um pouco mais já sem paciência, acaba doutrinando aquela criança. Vou dizer doutrinando para não falar que os irmãos batem nas crianças, tá? Definitivamente, meus queridos, esperar não é algo que possa ser ensinado ao ser humano. Nós não sabemos esperar. E é interessante esse salmo, porque ele vai falar um pouquinho sobre espera. E é interessante falar sobre espera, ainda mais quando as coisas elas não vão bem. Quando nós estamos aflitos, quando as coisas elas fogem do nosso controle, quando nós estamos sofrendo algumas coisas. É difícil falar em esperar. Quando nós estamos em meio a algumas coisas ruins que acontecem em nossa vida, nós nos sentimos passados para trás, nós nos sentimos injustiçados. E alguns até olham e dizem, onde está Deus? E isso, meus queridos, não é algo muito difícil de se imaginar. Hoje se completam 15 anos de um terrível acidente que aconteceu nos Estados Unidos. Um atentado que mobilizou o mundo inteiro. E muitos ali disseram, onde está Deus? Nós nos questionamos às vezes e perguntamos, onde está Deus? Simplesmente porque nós não sabemos esperar. Nós não entendemos então esse período de espera. E é interessante que o salmista, ele nos apresenta algumas coisas bem interessantes que a gente precisa aprender e praticar na nossa vida. E antes de começar propriamente dito a mensagem, eu gostaria de situar os irmãos com relação àquilo que Davi estava vivendo nesse salmo. Esse salmo, ele, sem dúvida, ele foi escrito por Davi. A autoria dele é destinada a Davi. E é interessante nós olharmos para a história e querer situar esse salmo dentro da história de Davi. O texto ele não deixa claro para que a gente evidencie e fale, olha, Davi estava vivendo tal coisa quando ele escreveu esse salmo. Entretanto, o salmo ele nos dá algumas dicas com relação a isso. Por exemplo, o versículo de número 6. O texto diz, sacrifícios e ofertas não quisestes, holocaustos e ofertas pelo pecado não requeres. Quando Davi ele fala isso, ele expressa então ser conhecedor de alguns fatos que aconteceram na história. Por exemplo, quando Deus ordenou ao rei Saul que lutasse contra os amalequitas, vencesse os amalequitas e destruísse tudo com relação àquilo que o povo amalequita tinha, Saul e os seus conselheiros deixaram com que o rei amalequita ele sobrevivesse. E ainda assim preservou algumas coisas pessoais desse rei. E então Deus ele se indigna e ele pede então para que um profeta vai ter com Saul. E em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22, esse profeta olha para Saul e diz, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que obedeça a sua palavra? Eis que obedecer é melhor que sacrificar, e entender é melhor do que a gordura dos carneiros. Quando Davi ele escreve o Salmo 40, ele expressa ser conhecedor desse evento. Um outro versículo dentro do Salmo 40 que nos faz contextualizar historicamente esse salmo é o verso número 12, em que Davi ele declara aquilo em que ele está sofrendo, relacionado às suas iniquidades. E ele faz isso também quando ele escreve o Salmo de número 51. E aí o Salmo de número 51 é fácil nós contextualizarmos esse salmo. O Salmo de número 51 foi quando Davi ele tinha acabado de ser
convencido do seu pecado pelo profeta Natã, ao cometer adultério e depois assassinar. E ele então escreve esse salmo dizendo o quanto Deus ele não se compraz em sacrifícios. Do contrário, ele se agrada de um coração contrito, de um coração que verdadeiramente se arrependeu. Então, é fácil nós dizermos então que esse salmo ele foi escrito muito provavelmente depois desses dois eventos. Exatamente pelos ditos de Davi. E o verso 12, meus queridos, ele também nos traz mais uma informação importante de Davi. Davi não só afirma que possui iniquidades, mas que elas o alcançaram. Isso quer dizer que as aflições das quais escreve estar passando, sendo perseguido por pessoas que querem o seu mal, são consequências daquilo que ele fez de errado. E uma das consequências daquilo que ele fez de errado foi algo horrível que aconteceu dentro da sua própria família. Davi, ele teve em sua própria família um pecado de incesto, em que um dos seus filhos dormiu com sua filha. E depois disso acontecer, um outro de seus filhos, Absalão, então, decide matar o seu irmão pelo pecado que ele cometera. E ao fazer isso, Absalão, então, foge da presença de Davi. E 2 anos depois ele retorna. E quando ele retorna, ele começa, então, a fazer amizade com alguns dos inimigos de Davi. E quando Davi percebe que o seu filho está planejando usurpar o seu trono, Davi, então, foge. E é em meio, então, a esse contexto de entender que errou, das suas iniquidades, então, terem consequências, e essas consequências o alcançarem, que Davi, então, se propõe a escrever esse salmo. E é interessante, meus queridos, que quando Davi escreve esse salmo, é importante que ele não contextualize especificamente aquilo que ele está passando. Porque isso nos proporciona, então, aplicar na nossa vida. Porque dificilmente seria possível aplicarmos isso se Davi ele tivesse especificando o que ele estava passando. Porque dificilmente nós estaríamos passando pelas mesmas coisas que Davi. Entretanto, Davi ele usa uma linguagem universal usada na maioria dos salmos. E essa linguagem universal ela é muito aplicável nas nossas vidas. Então, baseado nisso, meus queridos, eu gostaria que nós meditássemos nesse salmo, no salmo de número 40, e entendêssemos que, em meio às aflições, nós somos corajados por Davi, através da sua história, em 3 coisas. Primeiro, a recordar os feitos do Senhor. Segundo, obedecer à sua vontade. E terceiro, buscar o seu auxílio. Primeiro, meus queridos, com relação a recordar os feitos do Senhor. Nos versos de 1 a 5, o salmista mostra que em meio à aflição nós devemos recordar os feitos do Senhor. Davi escreve que quando ele estava numa aflição tal, que não poderia ser comparada a muitas coisas que ele deveria ou que ele tinha por entendimento, Davi ele usa uma figura de linguagem, falando sobre o poço de perdição e um tremedal de lama. Eu não sei qual é a experiência dos irmãos, mas os irmãos me conhecem, sabem que eu fui militar durante algum tempo. E em um dos nossos treinamentos, nós passamos por lamaçais. E certa vez nós estávamos na serra e em um treinamento nós tivemos que entrar dentro do lamaçal de lama. Irmãos, entendam que eu sou um tanto alto. E aquela lama, ela vinha até o meu pescoço. E aquilo ali era terrível de andarmos e de nos locomovermos com relação àquele lamaçal. E aí os irmãos podem imaginar o restante da tropa que é menor que eu. O quão difícil foi para eles. Meus queridos, o cheiro não é agradável. O cheiro não é agradável. Se locomover, como eu já disse, é ruim. E quando você olha para frente, você vê a distância que tem que se percorrer, é terrível.
E os nossos pecados, aquilo que nós cometemos de errado, é como um verdadeiro poço cheio de lama, quando nós estamos lá dentro. É terrível. Nós não conseguimos nos locomover, nós não conseguimos caminhar. Nós olhamos para frente e nós não temos esperança. É algo difícil. E Davi então usa uma figura de linguagem nesse sentido, dizendo o quão a situação horrível em que ele se encontra. E Davi, ele expressa então o quão é importante esperar em Deus. E nos versículos seguintes em que Davi ele faz o uso dessa figura de linguagem dizendo da sua situação, ele diz então que Deus o arrancou desse poço. E é interessante, meus queridos, que o verbo usado na língua original, ele vai dar a ideia que realmente Davi ele foi arrancado, ele foi tirado de baixo para cima. É interessante que a expressão do salmista que não fala que Deus ele usou de meios para que o tirasse dali, que Deus ele enviou algumas coisas para que facilitasse a sua saída. Não, pelo contrário. Ele diz que o próprio Deus o arrancou daquele lamaçal. Meus queridos, é isso que Deus ele faz quando nós esperamos nele. Ele mesmo é quem nos tira do lamaçal. É Ele quem age em nosso favor. É Ele quem age na nossa vida. E é interessante que o salmista, ele começa dizendo, esperei confiantemente. E eu sei o quanto é difícil estar no meio da lama e esperar. Eu sei o quanto é sufocante isso. Entretanto, nós temos a certeza de que nós temos um Deus que age em nosso favor. Eu não preciso conhecer a vida de ninguém tão a fundo para saber que os irmãos já passaram por experiências em que Deus os socorreu. Em que Deus agiu de uma maneira extraordinária, de uma maneira inexplicável, e tirou os irmãos da situação que os irmãos estavam. Então, qual é o problema? Qual é a dificuldade que nós temos de esperar no nosso Deus? Tendo a certeza de que Ele é quem opera em nossa vida, assim como já operou e assim como Ele vai operar futuramente. Qual é então a nossa dificuldade de esperar confiantemente no nosso Deus? Nós precisamos, de fato, em meio às aflições, lembrar daquilo que Deus ele fez por nossas vidas. Um dos propósitos, meus irmãos, do livro de Salmos é instruir os seus ouvintes e orientá-los a alcançar as bem-aventuranças, a ser verdadeiramente feliz. E uma vez eu já falei para os irmãos que o crente ele não procura felicidade, ele já é feliz. Basta ele assumir essa felicidade. Basta ele entender essa felicidade. E o texto diz que bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Salmo 1, versículos de 1 a 2. E aqui no Salmo 40, Davi ele se declara verdadeiramente feliz. E diz que ele é abençoado. E diz que feliz e abençoado é aquele que confia no Senhor. E é interessante que um grande autor, Spurgeon, que foi considerado por muitos o príncipe dos pregadores, ele diz assim: um homem pode ser tão pobre quanto Lázaro, tão odiado quanto Mordecai, tão doente quanto Ezequias, tão sozinho quanto Elias. Porém, enquanto a sua fé está posta em Deus, nenhuma de suas aflições exteriores pode impedi-lo de ser
contado entre os bem-aventurados. Meus queridos, quando nós colocamos a nossa fé em Deus e esperamos de fato confiantemente nele, entendendo e vendo tudo aquilo que ele já fez por nós, nada pode tirar a nossa bem-aventurança. Nada pode tirar a nossa verdadeira felicidade. Nada. E aqui eu não vou citar alguns outros textos, porque são os textos que eu vou usar na cantata do coral. Então, a gente segura. Mas é interessante que nós vemos e aprendemos que, de fato, em meio às aflições, nós precisamos relembrar. Nós precisamos sentar e ver o quanto Deus já fez por nós. E nós ficamos surpresos em ver o quanto Deus já fez por nós. Então, meus queridos, em meio às aflições, lembrem das bênçãos de Deus na sua vida. E esperem confiantemente em Deus. Uma vez que nós experimentamos, então, esse livramento, o salmista ele nos ensina, em segundo lugar, nos versos de 6 a 10, que obedecer à vontade de Deus, obedecer à vontade do Senhor, é algo que é importante. Uma vez que fomos libertos do poço de perdição e de um tremedal de lama, devemos viver a nossa vida de maneira íntegra, de acordo com os preceitos de Deus. E é interessante que essa é a parte central do Salmo. É a parte, então, que Davi declara o quão importante é viver debaixo dos estatutos de Deus. E Davi ele começa dizendo que apesar dos sacrifícios e ofertas serem obrigatórios ao povo, nada adianta apresentá-los com o propósito errado, com a disposição imprópria do coração. E aqui o salmista ele escreve que ao invés de requerer sacrifícios, Deus ele abriu os ouvidos de Davi. E é interessante que, mais uma vez recorrendo à língua original, quando se usa então esse verbo dizendo que Deus ele abriu os ouvidos, é a mesma coisa que Deus ele abriu o entendimento. Ou seja, Deus ele fez com que Davi entendesse aquilo que verdadeiramente é necessário. Nos parece então que Davi ele está fazendo aqui se apresentar voluntariamente perante o Senhor para cumprir a vontade de Deus. Por isso ele diz: eis que aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito. O salmista se refere ao livro de Deuteronômio. E o jovem sabe bem disso, porque nós tratamos hoje de manhã. O salmista ele faz referência a aquilo que Deus ele estabeleceu para que um rei cumprisse, em Deuteronômio 17, a partir do versículo 17. Deus ali ele determina tudo aquilo que o rei deveria fazer. E uma das coisas seria, de fato, ter a palavra de Deus, os estatutos, à sua mão. E lê-las todo dia. Para que aquilo não fizesse, para que ele não se apartasse dos mandamentos de Deus. Para que ele cumprisse toda a lei de Deus. E aqui então, Davi ele se declara conhecedor disso. E se declara então propenso a cumprir esses mandamentos. E é interessante, meus queridos, que a partir desses versos também, a confissão de fé de Westminster, aquela que nós adotamos, ela aborda a voluntariedade de Cristo ao assumir o papel como nosso mediador. E este é um dos temas centrais do livro de Hebreus. Em Hebreus 6, os versos de 6 a 8 do Salmo 40, fala então um pouquinho sobre a mensagem central de Hebreus, ao qual coloca Jesus Cristo como sendo esse mediador. Ele também expressa o como Jesus ele foi voluntário a sofrer por nós, a exercer o cargo que ele ocupa e
todos os sacrifícios que ele sofreu por nós. O salmista, então, ele apresenta aqui, especificamente nesse salmo, um tipo de Cristo. E quando nós falamos que ele apresenta um tipo de Cristo, é porque ele faz com que a vida dele aponte para o Messias. E é exatamente isso que acontece aqui, quando ele declara que a própria palavra de Deus testemunha a seu respeito. E o único que pode dizer isto verdadeiramente é o próprio Jesus, em que todos os textos do Antigo Testamento e do Novo apontam para ele. E mais ainda, depois, quando ele declara ser voluntário a seguir as ordens de Deus, ele também aponta para Jesus Cristo, que de fato foi quem voluntariamente se adequou para poder, então, cumprir com a vontade de Deus. Em João 6, vai dizer, Jesus ele declara isso, quando ele declara ser o pão da vida. Ele declara que ele não veio fazer a sua própria vontade, mas a vontade do Pai. E ele declara qual seria essa vontade. Seria que nenhum daqueles que Deus entregou na sua mão se perdesse. Pelo contrário, eles o ressuscitaria no final dos tempos. Ou seja, meus queridos, o salmista então ele aponta para Cristo como nosso mediador, como cumpridor da palavra de Deus, como sendo então o nosso exemplo a ser seguido. E então o salmista, ele, mais uma vez, nos ensina então o quão importante é estarmos debaixo da vontade de Deus. Seguimos o exemplo que nos foi dado, o próprio Cristo Jesus. Então, de fato, meus queridos, em meio a situações difíceis, em meio às aflições, nós precisamos aprender, assim, lembrar das coisas que Deus ele já fez por nós. E nós precisamos também obedecer à vontade do nosso Deus, do nosso Senhor. E por último, meus queridos, nós precisamos buscar o auxílio do Senhor. Em terceiro lugar, o salmista nos ensina que em meio às aflições da vida, devemos buscar o auxílio do Senhor nos versos de 11 a 17. Em meio a mais um momento difícil da sua vida, Davi volta a fazer o que ele tinha feito anteriormente. Antes, enquanto esperava pelo Senhor, ele clamou por socorro. Agora, mais uma vez, ele suplica a ajuda de Deus. Ele clama pela intervenção do Senhor sobre aquela situação. E essa estrutura, meus queridos, é muito comum nos Salmos. Essa estrutura em que Davi, ele relembra tudo aquilo que Deus ele já fez pela sua vida. Em que ele reconhece aquilo que o Pai é. Ele reconhece aquilo que Deus ele é na sua vida. E ele então se diz então desejoso em cumprir com as palavras, com as ordens de Deus. E depois clama novamente. Isso é muito comum nos Salmos de Davi. E Davi ele começa a sua súplica pedindo aquele que ele proclamava na grande congregação. E é interessante a maneira com que Davi ele estrutura esses versículos finais. No versículo 11, Davi ele reafirma a sua confiança no Senhor. E ele o faz isso porque uma tradução possível para esse texto seria a seguinte: Tu não retens de mim, Senhor, as tuas misericórdias, a tua graça e a tua verdade sempre me guardam. Davi ele declara mesmo que Deus ele sempre esteve com ele. Deus sempre o guardou. Deus sempre o protegeu. E aí depois no versículo 12, ele então diz o porquê sobreveio a ele tamanha aflição.
Ele diz: não tem conta os males que me cercam. As minhas iniquidades me alcançaram, tantas que me impedem a vista. São mais numerosas que os cabelos da minha cabeça, e o meu coração se desfalece. Davi, agora ele utiliza uma outra figura de linguagem. Antes ele falou com relação ao tremedal de lama, com relação ao poço de perdição. E agora ele diz que as suas iniquidades são tantas que ele é incapaz de enxergar. E de fato, as nossas iniquidades, quando elas se tornam grandiosas, nós somos incapazes de enxergar algumas coisas. Nós somos capazes de reconhecer algumas coisas que Deus ele faz, que Deus ele fez por nós. O salmista, ele termina estruturando esse salmo da seguinte maneira. No verso 13, ele pede que Deus se apresse, que Deus ele venha ao seu socorro de maneira rápida. No verso 14 e no verso 15, ele declara maldições sobre os maus. Ele declara, então, maldições sobre aqueles que o perseguem. No verso 16, ele declara bênçãos sobre os justos. E, novamente, no versículo 17, ele volta a pedir que Deus ele se apresse. E é interessante que, quando nós olhamos para isso, nós achamos um tanto contraditório, porque no começo do Salmo, ele diz que ele esperou pacientemente. E ele nos ensina que nós devemos esperar pacientemente. E agora, em 2 versículos, por 2 vezes, ele pede para que Deus se apresse. E aí os irmãos olham e falam: Davi, esse camarada, ele era indeciso, ele não sabe o que ele quer da vida. Pelo contrário, meus queridos, a aflição de Davi, ela chega num tamanho, ela chega a um ponto tão grande, que Davi, ele então pede para que Deus ele se apresse. Então entendam, meus queridos, que sim, nós já passamos por situações em que Deus ele operou de maneira fantástica na nossa vida. Mas isso não garante o sucesso do porvir. Isso não garante que nós seremos bem-sucedidos sempre. Nós passaremos sim por dificuldades, por aflições. E à medida em que essas dificuldades elas forem ganhando uma proporção muito grande, não tenha medo em pedir para que Deus ele se apresse ao seu socorro. Não tenha medo de clamar pelo nosso Deus. Não tenha medo de pedir auxílio do nosso Deus. Porque Deus, ele é um Deus que nos ama de uma maneira tão grande, e sempre está disposto a nos ajudar, a nos auxiliar. E para concluir, meus queridos, gostaria de dizer que o Deus em quem Davi esperou confiantemente, e aqui no Salmo espera mais uma vez, é o mesmo Deus que nós servimos. O mesmo Deus que está em nós. E baseados no exemplo de Davi neste salmo, nós, de fato, aprendemos muitas coisas. Nós aprendemos que, sim, que precisamos recordar os feitos do Senhor, obedecer à sua vontade e buscar o seu auxílio. E o salmista nos mostra, meus queridos, que não há nada, não há aflição alguma que Deus ele não possa agir, consolando o nosso coração e mudando a nossa situação. Então, meus queridos, o meu desejo é que saiamos daqui essa noite esperançosos, entendendo que o nosso Deus realmente é como nós cantamos, e eu não vou cantar aqui, mas nós sempre cantamos isso, que nosso Deus, ele não é um Deus que vive longe lá no céu, sem se importar conosco. Nós cantamos isso. E de fato,
Deus ele está bem perto, bem próximo, pronto a nos ajudar. Então, meus amados, em meio às aflições, lembrem daquilo que Deus ele já fez pela sua vida. Obedeça à vontade dele. E clame pelo seu auxílio, pela sua ajuda. Que Deus nos abençoe.